O Casarão da Cultura em Rio Claro recebe uma nova exposição. Os trabalhos comemoram 20 anos da carreira do artista rio-clarense Danilo Mônaco. Danilo é formado em artes plásticas e possui diversas especializações. Morou por 3 anos na Alemanha, onde aprimorou sua experiência nas artes visuais. Ele começou sua obra há 2 décadas e conta que não trabalha com uma técnica específica e que suas criações são variadas. Hoje eu estou comemorando 20 anos de pintura e eu trouxe um pouco de tudo. Eu trouxe um pouco de trabalhos de 99, de 98. Então tem desde pintura a óleo, acrílica, tem serigrafia, tem gravura, tem fotografia. Então eu trouxe um mix de tudo e tentei fazer uma linha sem ser cronológica do tempo, mas que ela tenha informações de trabalhos parecidos ou evoluções de trabalhos para trabalho, né? Ele já conquistou medalhas em 2009 e 2013 em salões de artes plásticas. Além disso, suas obras já fizeram parte de inúmeras exibições pelo mundo. A exposição intitulada 20 anos de pintura tem o intuito de comemorar a carreira de Danilo. Com trabalhos expostos no Brasil e no mundo, ele pretende celebrar com as obras esses anos de dedicação. Elas são levadas por agências, né, assim, em que eu trabalho com o pessoal. A gente faz uma mala direta, manda todos eles juntos, alguém recebe fora do Brasil, tem quem cuida. Aí eles são expostos, são mostrados os materiais, eles mandam os vídeos, as fotos, depois eles voltam. Alguns ficam por lá por serem negociados ou fica como acervo do estúdio mesmo. As cores e as formas se repetem, criando um conceito único que revela o artista por trás da obra. Segundo ele, as sensações em expor seus trabalhos ao público são várias e completamente diferentes. A sensação é interessante, mas muita coisa as pessoas não entendem ou conhecem até um ponto, não tem conhecimento para poder ver um diálogo, né? Ou se surpreendem ou não gostam, isso é muito individual de cada um que vai ver, né? É importante essa leitura. Eu me incomodo, eu gosto, eu fico alegre, eu fico triste com os trabalhos. Então, acho que essa diversidade de sentimentos é interessante. E as obras podem ser visitadas até o dia 11 de outubro, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. E aos sábados, das 18 às 22 horas. A entrada é gratuita. A segunda-feira permanece com muitas nuvens, com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Máxima de 33 e mínima de 19 graus. Na terça-feira também há previsão de chuva no período da tarde. Máxima de 31 e mínima de 22 graus. E na quarta-feira, muitas nuvens com possibilidade de chuva e trovoadas no período da tarde. Máxima de 34 e mínima de 22 graus. E hoje é segunda-feira, sempre muitas informações esportivas, por isso eu recebo o Rafael Piorobon, já está comigo. Boa tarde, Rafael. Oi, Janaína, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, Rafael, na semana passada você disse que esta semana já teríamos novidades do Rio Claro Basquete e parece que acabou de chegar essas novidades aí, né? Exatamente, o e-mail chegou agora de pouco, vindo da assessoria de imprensa do Rio Claro Basquete, informando 2 dispensas e uma contratação, viu, Janaína? A contratação é do alarmador Duda, o Eduardo Magalhães Machado. Ele vem do Macaé, do Rio de Janeiro, disputou o NBB, é esse cara aí, ó, esse que você está vendo no vídeo, é o Duda. Ele disputou a temporada 2013-2014 do NBB pelo Macaé do Rio de Janeiro e ele é um jogador também muito experiente porque disputou todas as edições do Novo Basquete Brasil até agora, então certamente vem para se juntar aí ao elenco e para ser um reforço, conforme o técnico Marcelo Tamião havia dito para a gente na semana passada. E agora foram 2 cortes, é isso mesmo, Rafael? 2 cortes, exatamente. 2 caras muito bacanas, mas que acabaram sendo cortados. O Milhossi e também o Luizinho. O Luizinho está aí na tela também, a imagem do Luizinho. Ele que já estava aqui no Rio Claro Basquete há várias temporadas. Ele que é armador e foi cortado com a chegada do Duda. Ele sempre foi um pontuador muito bom,
mas nessa temporada no Campeonato Paulista não foi bem. E esse aí é o Milhossi, também foi dispensado. O Milhossi, ele é armador, jogou pelo 15 de Piracicaba e desde o ano passado estava aqui no Rio Claro Basquete. Então, 2 dispensas, Luizinho e Milhossi, e uma contratação que é o Duda, alarmador, que vem para reforçar esse time. E deve vir mais aí reforço, Então, Rafael? eu tentei conversar agora com o secretário de Esportes, Reginaldo Breda, não consegui, para ver se já está fechado, né, o grupo com essa vinda do Duda ou se outro reforço deve pintar por aí nos próximos dias, mas a gente traz certamente na edição de amanhã uma definição melhor sobre isso do Rio Claro Basquete. É que as informações chegaram há cerca de 10 minutos aqui na redação, entendeu? Não mais do que 10 minutos essas informações chegaram, ainda não deu para checar tudo direitinho. Rafael, finalmente agora, Sub-20 do Rio Claro desencantou aí e venceu a primeira no campeonato, não é mesmo? Exatamente, depois de 3 rodadas, de 3 derrotas consecutivas, na 4ª rodada, finalmente, o Sub-20 do Rio Claro conseguiu marcar gols e também vencer a partida. Mas não foi fácil não, viu, Janaína? Foi no sufoco, uma vitória de virada por 2-1 contra o Rio Preto no último sábado, jogando no Chimitão. O primeiro gol foi do Rio Preto, o time abriu o placar logo a 5 minutos de jogo, mas o Rio Claro empatou com o Kim, aquele sul-coreano que está aí na equipe e vem fazendo um bom trabalho, vem chamando a atenção até da diretoria do Rio Claro Futebol Clube. O Kim empatou a partida e depois, no segundo tempo, o André Marcena virou o jogo. Com isso, o Rio Claro venceu, conquista os seus primeiros pontos nesta segunda fase do Campeonato Paulista. Com esse resultado, o Rio Claro saiu da lanterna do grupo, mandou o Rio Preto para a lanterna. O time está em 3º lugar, mas apenas os 2 primeiros é que passam à próxima fase. Bom, e dá para continuar com essa classificação aí? Quais os próximos jogos, Rafa? Olha, a equipe volta a campo no próximo sábado, a partir das 3 da tarde, joga novamente em casa, desta vez o adversário é a Ponte Preta. Bom, chega mais forte então, a gente espera uma nova conquista, né, Rafa? Exatamente, precisa vencer para continuar com chances de classificação, até porque encerra a sua participação nessa segunda fase, jogando em Itu contra o Ituano, uma partida dificílima, o time então precisa fazer pontos contra a Ponte Preta. O problema é que Ponte Preta e Ituano são 2 adversários aí enjoados, viu, Janaína? Bom, Rafael, agora vamos falar do 15 de Piracicaba, que anunciou o pentacampeão Roque Júnior como seu técnico para o Paulistão. Ele foi apresentado na sexta-feira à tarde, né? Isso mesmo, ele foi anunciado no começo da semana, né? A gente trouxe na semana passada essa informação, mas a apresentação dele lá no Barão da Serra Negra se deu na sexta-feira, a gente foi acompanhar, vamos ver como é que foi. Como atleta, o currículo é vitorioso. Campeão do mundo com a seleção brasileira, da Liga dos Campeões pelo Milan, da Libertadores pelo Palmeiras. Já como treinador, o ex-zagueiro Roque Júnior é uma aposta da diretoria do 15 de Piracicaba para o Paulistão do ano que vem. Estamos arriscando, não na parte financeira, porque ele está se enquadrando mais, ele se enquadrou no nosso orçamento, vamos falar assim. É uma aposta interessante que nós estamos fazendo, você tem razão, e esperamos que dê certo. Roque Júnior pendurou as chuteiras em 2010. De lá para cá, trabalhou como gestor de clubes e fez estágios na Europa. Este ano, durante a Copa do Mundo no Brasil, foi observador técnico da seleção brasileira, dirigida por Luiz Felipe Scolari. Roque contou que não pensou muito para aceitar o convite do Alvinegro. É uma coisa que eu queria, ser treinador, né? Principalmente aí dos últimos anos, e venho me preparando para isso. E o 15, como falei também, é um clube que tem tradição, está na primeira divisão, está bem organizado, tem uma gestão, vem crescendo nos últimos anos. Então, para mim não foi difícil aceitar. A apresentação no 15 chamou a atenção da imprensa e atraiu torcedores. O novo treinador recebeu uma camisa do Inhoquim e outra de uma torcida organizada. Questionado pela imprensa, Roque Júnior falou sobre o momento de renovação exigido no futebol brasileiro. Nós temos uma crise, mas nós temos que rever a forma geral, não é só dentro das 4 linhas, como na gestão, como fora também, na própria imprensa, as próprias pessoas que entendem o futebol, né, ou que pensam o futebol. Eu acho que passa por uma mudança de pensamento geral, por uma mudança de gestão,
de tudo, né? Da cultura inteira, da maneira de se pensar futebol. Acho que não tem como você falar que é só o campo, só fora. Eu acho que está tudo junto, né? Não tem como você falar que é só um desses componentes que formam todo o futebol. Acho que você tem que dar uma olhada no geral. O presidente revelou que 6 treinadores foram procurados pela diretoria, entre eles Kleber Gaúcho, que atualmente dirige o clube na Copa Paulista de Futebol. Roque Júnior teria sido o que mais se aproximou do perfil desejado pelos dirigentes. Nós conversamos 40 dias com esses 5 técnicos e avaliamos mais o Kleber Gaúcho aqui que tá trabalhando conosco. Passamos o nosso projeto para todos esses técnicos, eles passaram o projeto deles, a contrapartida deles, avaliamos a parte financeira, avaliamos o plano de trabalho, para você ter uma ideia, até em relação à concentração, em relação a alojamento dos jogadores, em relação à pré-temporada. E aí, em consenso, avaliando tudo isso que ele falou, tudo que nós falamos, chegamos à conclusão que, por se encaixar, as ideias do Roque Júnior se encaixar com as ideias que nós estávamos pensando para o Paulistão do ano que vem, o fiel da balança da decisão foi essa. Bom, Rafael, o próprio Roque Júnior disse aí na sua entrevista, né, que os clubes precisam renovar. E parece que estão seguindo essa linha, porque os técnicos aí, os times estão, as equipes estão investindo em novos técnicos, novatos na categoria. Exatamente, né? Técnicos aí, na verdade, pessoas que ainda não tiveram experiência como treinador. O 15 apostando no Roque Júnior, que você vê, ele se preparou, né? Isso a gente tem que dizer e admitir que ele se preparou, ele foi fazer cursos na Europa, enfim, estagiou com o Filipão na seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Então, ou seja, ele tem um currículo, né? É um jogador, um ex-jogador que estuda o futebol, né? Não é aquele cara que cai de paraquedas aí. O que a gente questiona é, de repente, dele estar entrando como treinador já numa Série A1 de Campeonato Paulista, que a gente sabe que é muito difícil, principalmente nas equipes do interior, que não podem vacilar, é um campeonato curto, qualquer vacilo você já está ali na zona do rebaixamento. É bacana ter essa oportunidade aí, mas um desafio grande pela frente, porque tem que mostrar serviço, né? Mas como o próprio presidente do 15 disse, ele falou assim, é um risco que a gente corre, mas que a gente está ciente disso, de que a gente... Tá apostando. Exatamente, é uma aposta que eles estão fazendo. Você vê, o Rio Claro também está apostando no Buião, que já é treinador, mas de categorias de base, nunca treinou uma equipe profissional e foi anunciado semana passada como técnico do Rio Claro para a Série A1. Esse ano a gente teve uma experiência vitoriosa. Por exemplo, o Ituano foi campeão paulista com o Doriva em seu comando. O Doriva, que ele também é ex-jogador, mas nunca tinha tido uma experiência como treinador. E deu certo no caso. Então, hoje, conversando com especialistas aí no meio do futebol, com pessoas que estudam bastante o futebol, viu, Janaína, o pessoal tem dito que o futebol moderno hoje, essa questão da experiência na divisão como treinador é relativa. Então, a gente torce aí para que essas equipes da região tenham sucesso com isso. Vamos ver o que eles trazem, né, Rafa? Exatamente. Muito obrigada pelas informações de hoje. Valeu, Janaína, uma ótima tarde a você, a todos de casa e até amanhã. Olha, a seguir vamos discutir a condição da população idosa na sociedade. Atividades são realizadas durante toda esta semana com foco na melhor idade. Eu vou receber o presidente do Conselho de Política Municipal do Idoso, Antônio Carlos Riani. Não sai daí.